Quando nós estamos passando pelos nossos sofrimentos emocionais, a nossa tendência é nós buscarmos por uma compensação. Só que existem algumas compensações, algumas ações que nós tomamos que não são benéficas para nós. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Então a minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, pois eu vou te passar dicas, experiências, pesquisas, ideias, e dentre as várias reflexões, abordagens que vão sendo encadeadas ao longo do conteúdo, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e superar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu vídeo, seja bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Então gratidão a você que já me acompanha há algum tempo, gratidão a você que está chegando agora. E para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives. Então o tema que nós vamos refletir hoje é compensação para os nossos sofrimentos emocionais. Eu utilizei um livro como referência, onde eu obtive vários insights. Eu tive várias dicas através desse livro chamado Consciência Quântica, publicado por Amit Goswami. E diz assim: uma nova visão sobre o amor, a morte e o sentido da vida. Então, que resposta nós podemos dar para algumas questões que de repente aparecem na nossa vida, como, por exemplo, qual o significado ou qual o propósito da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui? E a resposta é bastante simples. A primeira resposta que vem para nós, diante dessas perguntas, é: estamos aqui para nós satisfazermos a nossa alma. Mas o que nos satisfaz? O que nos satisfaz é algo que nos dá prazer. Pode parecer simples, mas a questão é muito mais profunda. E esse é o ponto que devemos analisar. Quando nós buscamos por um determinado tipo de prazer, mas esse prazer está sendo utilizado para compensar os nossos sofrimentos emocionais, além desse prazer ser temporário, além de ser passageiro, não vai resolver a nossa dificuldade, ou seja, não vai resolver o nosso sofrimento emocional. Porque quando buscamos pelo prazer para compensar o nosso sofrimento emocional, na realidade nós estamos fugindo do problema. O que aparentemente está satisfazendo a nossa alma, na realidade está nos desviando da nossa rota, atrasando a solução do problema. Então, em que situação a nossa alma é verdadeiramente satisfeita? A nossa alma é verdadeiramente satisfeita somente quando os nossos sentimentos estão relacionados ao amor ou a algum propósito maior. Sentimentos, por exemplo, como beleza, justiça, verdade, bondade, que possa ser benéfico para a coletividade e não apenas para nós mesmos. Então, se o que nós estamos fazendo está associado a esses sentimentos mais elevados, nós vamos estar nos aproximando dos nossos propósitos superiores. Agora, se não tiver esses sentimentos envolvidos, nós estamos nos desviando da nossa rota de vida, porque estamos nos afastando dos nossos propósitos superiores. E cada vez que nós desviamos da nossa rota de vida, recebemos um alerta. E esse alerta vem em forma de sofrimento emocional. E para nós realizarmos algo com propósitos superiores,
nós precisamos envolver a nossa consciência, como eu venho comentando em vários vídeos. E a nossa consciência ela se manifesta no nosso córtex pré-frontal, segundo pesquisas realizadas e publicadas entre 1968 e 1970 pelo neurocientista Paul MacLean. Ele publicou inclusive um livro chamado O Cérebro Trino em Evolução. Então quem tiver mais curiosidade pode buscar na internet, que tem várias informações referente a esse tema. O Cérebro Trino em Evolução, publicada por Paul MacLean. Então sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Então, fiquem à vontade para comentar, que eu vou acompanhando aqui no chat. Comentar, fazer perguntas. Então, o caminho para nós termos uma vida mais harmônica, com menos sofrimentos emocionais, é encontrarmos essa satisfação que esteja em sintonia com os propósitos superiores e que esteja alinhada com a nossa consciência superior? É isso mesmo, é simples assim, mas não significa que seja fácil encontrar os nossos propósitos superiores. Normalmente nós não estamos despertos para os nossos propósitos superiores, porque achamos que a nossa vida deve ser uma vida apenas com momentos de alegrias, momentos de prazer, momentos de felicidade. E às vezes nem nos preocupamos com os propósitos superiores, e às vezes nem pensamos que eles existem. Eu mesmo, até eu começar a estudar esse campo da espiritualidade, eu pensava somente em me divertir, sentir prazer, adquirir coisas, e não me preocupava com os propósitos superiores e não entendia por que estava sofrendo, nem sabia que o propósito superior existia. Então é uma fase da vida onde nós percebemos que a vida deve ter algo além dos prazeres. Nós começamos a refletir sobre o sentido da vida, começamos a refletir sobre o propósito da vida. Mas devido às várias atividades que nós temos, às várias coisas que nos chamam mais a atenção, principalmente para os prazeres, nós nos distraímos e nos desviamos da nossa rota de vida. E esse caminho onde nós nos desviamos da nossa rota de vida vem das escolhas que nós fazemos. E somos atraídos a escolher os prazeres como um mecanismo de compensação, que acaba se tornando um ciclo vicioso e que aparentemente parece simples de ser atendido, porque basta buscarmos por algum tipo de diversão ou algum tipo de entretenimento para nós nos distrairmos. E essas coisas nós temos facilidade de encontrar. Então, devido à tecnologia que está à nossa disposição, é muito fácil nós nos distrairmos com algum entretenimento, com alguma diversão. São nesses momentos que aparece a crise, acompanhada de algum sofrimento emocional, para que nós sejamos despertados para a realidade, despertados para retomarmos a nossa rota de vida. Mas quando nós temos a mentalidade que a nossa vida deve ser de alegrias, de prazeres, ao invés de nos despertarmos para a realidade, nós nos revoltamos com os sofrimentos que nós estamos passando, pensando que há algo errado na nossa vida. Mas não há nada errado com a crise, porque a crise vem nos mostrar novos caminhos, vem nos mostrar também o nosso futuro, vem apontar o nosso futuro, desde que nós saibamos interpretar a crise na nossa vida, sem revolta, sem rebeldia, sem negação. Então, cada um de nós estamos passando por um momento na nossa vida. E o mesmo tipo de crise tem significados diferentes de pessoa para pessoa, porque ela varia de acordo com as diferentes experiências que cada um de nós temos, as diferentes necessidades que cada um de nós temos. Então, às vezes,
as crises pessoais que acontecem conosco não são suficientes para nós despertarmos. Então aparecem as crises coletivas. Nós estamos passando por uma crise coletiva que envolve a sociedade como um todo. Não somente agora, mas desde algum tempo, há algumas décadas, há alguns séculos. Crises que envolvem, por exemplo, a pobreza, a fome, a violência, a injustiça, que às vezes nós não prestávamos atenção porque estava acontecendo com os outros e não estava acontecendo conosco. Mas quando nós não prestamos atenção nesses sinais, e principalmente no aprendizado que eles querem nos mostrar, a crise começa a se aproximar de nós de alguma outra forma, para que nós também possamos ser envolvidos em uma crise coletiva. Por exemplo, como doenças que envolvem vários países ou todos os países, para nos chamar a atenção para o aprendizado. E essas crises coletivas são resultantes de alguma deficiência coletiva, onde cada um de nós tem a parcela de responsabilidade. Nós não temos controle sobre a coletividade, mas nós podemos analisar o que está acontecendo no mundo externo para olharmos para o nosso mundo interior, porque o mundo exterior representa um espelho do nosso mundo interior. Por exemplo, nós vemos que no mundo está acontecendo muito consumismo. Na sexta-feira passada foi o dia oficial do Black Friday, dia 26 de novembro de 2021. E a Black Friday vem também incentivar esse consumismo. E nesse momento aparece uma quantidade muito grande de propagandas nos atraindo para o consumo. Referente a esse assunto, assisti um vídeo do Rick Chester. Rick Chester é autor deste livro, pega a visão. Talvez muitos devem conhecer o Rick Chester, porque há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, ele estava numa condição de vendedor de água nas praias de Copacabana. E hoje ele é um grande empresário, muito bem sucedido. Então, Rick Chester, ele aborda o tema da Black Friday e nos alerta que antes de nós comprarmos algo, não apenas nesse momento da Black Friday, mas em qualquer momento da nossa vida, antes de nós comprarmos algo, nós precisamos saber quanto ele realmente custa, ou seja, quantas horas de trabalho nós precisamos trabalhar para comprar aquilo que nós queremos. E ele explica que para nós sabermos quantas horas nós precisamos trabalhar para comprar aquilo que nós desejamos, basta pegar o nosso salário líquido, dividirmos pela quantidade de dias de trabalho e depois dividir pela quantidade de horas por dia. Então tem um casal de brasileiros que já vem fazendo essa conta, um casal de brasileiros que mora na Suíça. Eles vêm publicando vídeos também na internet, mostrando o dia a dia deles, mostrando a experiência, os ensinamentos, e eles também comparam a quantidade de horas que eles precisam trabalhar lá, ganhando em francos suíços, para pagar por algum produto que eles precisam. Então essa forma de pensar é uma forma bastante interessante. Antes de comprar algo, procurar pensar quantas horas nós precisamos trabalhar para conseguir comprar aquilo que nós queremos. Então, isso ajuda também a conter o nosso consumismo em excesso. Expandindo um pouco mais essa reflexão sobre comprar coisas, pode ser que surja um pensamento do tipo: eu mereço, afinal eu trabalho tanto. Aqui entra o pensamento da compensação. Ou seja, se eu trabalho tanto, eu mereço comprar algo que me dá prazer. E não há nada errado em comprar coisas que nos dão prazer. O problema está nos excessos. Existe um perigo naquela frase de autoajuda que diz assim: você merece ser feliz.
E o perigo é quando nós colocamos isso como sendo o nosso objetivo de vida, porque voltamos à nossa vida apenas com foco na felicidade. E quando nós não conseguimos a felicidade, nós nos frustramos e nós sofremos. Nós sofremos por quê? Para conquistar a felicidade, faltam ainda algumas etapas para serem conquistadas antes. Nós precisamos passar por algumas etapas para ir conquistando níveis de felicidades cada vez maiores. E essas etapas que nós precisamos conquistar não estão relacionadas com o ter, estão relacionadas com o ser. E também o prazer nem sempre significa felicidade. E muitas vezes confundimos prazer com felicidade. E além disso, se temos a mentalidade que devemos ser felizes o tempo todo, e quando nós não estamos felizes achamos que algo está errado, buscamos por compensação e até exageramos nessa compensação, onde nós nos iludimos com esses prazeres, achando que estamos felizes. E como eu disse antes, o problema não está no consumo, não está no prazer, e sim nos excessos. O excesso de consumismo está associado também ao materialismo. Esse consumismo tem o objetivo de nos trazer prazer para compensar alguma carência. E quando buscamos repetir um tipo de prazer, a tendência é que depois de um tempo ele se torne monótono. E aí nós queremos reforçar aquele prazer. E como que nós reforçamos um determinado prazer que se tornou monótono? Normalmente nós intensificamos. Intensificamos a quantidade, intensificamos a dose. E quanto mais nós intensificamos, mais viciante ele pode se tornar e nós podemos nos tornar dependentes daquilo. E quando isso acontece, aquele prazer passa a nos controlar, ao invés de nós controlarmos aquele prazer. E por que isso acontece? Então, todos nós temos um sistema de recompensa, temos a compensação, que ele é um mecanismo de defesa que todos nós temos e é comandada pelo nosso cérebro. E esse sistema de recompensa busca anular ou busca esconder uma experiência dolorosa, como por exemplo uma perda, um problema, uma falha, uma falta, uma fraqueza ou mesmo uma insatisfação. E essa compensação normalmente ocorre de forma inconsciente. Uma forma de nós compensarmos algo é, por exemplo, nós buscarmos por uma pessoa, buscarmos por uma coisa ou buscarmos por uma situação que possa substituir algo que está causando dor em nós. Onde queremos ser recompensados por uma situação que nos causa um desconforto. Então pode acontecer momentos em que associamos um tipo de desconforto com algum tipo de prazer. Ou seja, nós temos um desconforto e sabemos que um determinado tipo de prazer ele anula aquele desconforto. Ou seja, nós pensamos que se temos um determinado sofrimento, podemos conseguir um prazer de uma determinada forma, nos direcionando a algo que nos atrai, ou em algo que nos dá motivação, que nos traz alegrias. E aqui nós estamos começando a acionar os nossos reflexos condicionados. Quando vamos transformando essas ações repetidas em hábito, onde agimos de forma automática, sem pensar, nós reagimos cada vez que ela acontece. Ou seja, é um desconforto que nos leva a tomarmos uma ação que nos dá prazer, que faz parte dos gatilhos mentais, que de tanto repetir a mesma ação, passamos a associar uma coisa à outra. Ou seja, começamos a associar um desconforto a um prazer.
um outro tipo de desconforto a um outro tipo de prazer. Quanto mais repetimos isso, cada vez que temos um desconforto, buscamos por aquele prazer. Isso acaba se tornando um hábito, ele se torna uma ação que ocorre de forma inconsciente na nossa vida. Agimos de forma automática. E esse estudo foi feito por Daniel Goleman, através do livro Inteligência Emocional. Então o problema não está nas recompensas, que servem para facilitar a nossa sobrevivência e a nossa evolução. Até o nosso corpo físico mesmo dá alguns exemplos de compensação através da homeostase, onde o nosso corpo físico vai em busca de equilíbrio. Por exemplo, quando começam a faltar alguns nutrientes no nosso corpo físico, costumamos sentir fome e procuramos compensar a fome através de alimentos, através da ingestão de alimentos. Quando fazemos alguma corrida ou alguma atividade física, o nosso corpo se aquece e para manter a temperatura do corpo nós precisamos ou nós começamos a suar automaticamente. Quando o nosso corpo, por exemplo, começa a dar sinais de falta de água, nós sentimos sede. Então, vale a pena repetir aqui que o problema não está nas nossas recompensas, o problema está nos excessos de recompensas. Esses excessos denotam que nós estamos com excesso de carência em alguma área da nossa vida. Mas nós nem sempre percebemos, nem tomamos consciência que os nossos sofrimentos emocionais são resultados dos nossos excessos, dos nossos desvios de rota. E por isso continuamos nos excedendo, continuamos tendo os sofrimentos emocionais. Então, quanto mais conhecimento nós temos nesse campo dos mecanismos de recompensa, vamos ter um melhor entendimento e uma melhor compreensão sobre a nossa vida e sobre nós mesmos. A assimilação desse mecanismo ocorre com o tempo, de forma gradual, porque nós estamos mais acostumados a buscarmos rapidamente por uma compensação e muitas vezes não paramos para pensar. A assimilação desse mecanismo começa a acontecer quando nós envolvemos o nosso raciocínio, a nossa consciência, para conhecer mais a nós mesmos. Quanto mais nós nos autoconhecemos, menos sofrimentos emocionais nós temos. Olha só quem está aqui, viajo porque preciso, que bacana que vocês estão aqui também, muito bacana, muito obrigado também por estarem aqui. Então, Viajo Porque Preciso é um dos canais de viagem que eu acompanho também no YouTube. Fica a dica também para vocês que estão assistindo o vídeo. Vamos ver aqui quem entrou também. Eli Vurgios entrou aqui e disse: boa noite, Hugo. Gratidão por mais uma vez poder ouvir suas sábias palavras. Muito obrigado a você, Eli. Boa noite para você também. Gratidão a você por estar aqui. Valdelisa Moraes Lima escreveu: Hugo, estava pensando, por que você não escreve um livro com seus ensinamentos? Vai ser muito edificante. Muito obrigado pela sua sugestão, Valdelisa, muito bacana. Muito obrigado por esse comentário também. Eu também refleti sobre a questão de escrever livros e realmente talvez seja uma das coisas que eu preciso fazer nesta vida, né? Mas é que eu percebi que através do vídeo eu consigo fazer com que o conteúdo possa chegar a mais pessoas de forma mais rápida. Então por isso que eu escolhi primeiro os vídeos. Mas não está descartado a questão de escrever um livro, não. Tá? Algumas pessoas já me cobraram isso também. Mas obrigado pela sua sugestão, Valdelisa. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Então, se nós buscamos por compensações pelos nossos sofrimentos emocionais, e os nossos sofrimentos emocionais são resultado de ações equivocadas que nós mesmos realizamos no passado, podemos buscar pelos ensinamentos que esses erros nos trouxeram. Então eu vi um post recentemente
que dizia assim, uma pessoa dizendo assim: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, não teria errado tanto. E aí a outra pessoa diz assim: se você não tivesse errado tanto, não teria a maturidade que tem hoje. Então vale a pena refletir sobre os nossos erros, né? Não ficarmos apegados nos nossos erros, e sim buscarmos por aprendizados pelos erros que nós cometemos. Então, refletindo sobre o momento presente, as experiências que nós temos agora, nós vamos ver que eles são reflexo do que nós realizamos lá no passado. Se estamos sofrendo e buscamos por compensações, mas nós não estamos fazendo nada para mudar o que nos está levando a essa busca por compensações, a tendência é que nós busquemos cada vez mais por prazer, e quando buscamos somente o prazer, é muito provável que tenhamos as consequências que são dores cada vez maiores e maiores sofrimentos emocionais que foram provocados por nós mesmos. E conforme nós vamos desenvolvendo um pensamento com uma visão mais a longo prazo, vamos conseguindo compreender melhor a diferença entre o prazer e a felicidade. E uma visão a longo prazo, uma visão para o futuro, uma visão mais ampla, nos diferencia dos animais. Com uma visão no futuro, nós podemos refletir que, se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo agora no presente, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Se queremos mudar o nosso futuro e ter menos sofrimentos emocionais, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, buscando um nível de consciência mais amplo e mais elevado. Ana Lúcia escreveu: boa noite, eu gosto muito de suas palavras. Muito obrigado, Ana Lúcia. Boa noite para você também. Então, como nós podemos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir? Nós precisamos entender que o sentimento de prazer é uma das principais forças que nos faz agir. E esse sentimento de prazer foi colocado na nossa vida para termos motivação. Motivação para quê? Para nós levantarmos da cama todos os dias, para nós realizarmos a nossa missão. E o prazer age de uma forma muito rápida no nosso sistema emocional, manifestada no nosso sistema límbico, também uma outra região do cérebro. E muitas vezes ocorre de uma forma tão rápida que nós nem conseguimos envolver o nosso pensamento para raciocinar melhor sobre aquilo. E aí tem ações que nós fazemos e depois nós ficamos pensando: se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso. Então são aqueles momentos em que nós somos motivados a agir de uma forma tão rápida que não paramos para pensar. Essas reações fazem com que nós tomemos ações por instinto ou por reflexo condicionado. E também nos assemelhamos aos animais quando agimos dessa forma. E essa pesquisa de reflexo condicionado foi pesquisado por Ivan Pavlov. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o reflexo condicionado, podem buscar na internet por o cão de Pavlov. Ele traz essa pesquisa que ele realizou sobre o reflexo condicionado. Agora, aquelas emoções e aqueles sentimentos que envolvem níveis superiores de consciência, como por exemplo a criatividade, pensamentos transcendentais que vão além de nós nos diferenciamos dos animais. E desde que nós nascemos, nós somos estimulados às coisas que nos dão prazer. As coisas que mais nós somos estimulados tendem a ser reforçadas na nossa vida, enquanto que as outras que não utilizamos vão sendo ocultadas com o tempo. Então vale a pena cada um de nós refletirmos, cada um de nós pararmos para refletir sobre as coisas que nos davam prazer antes,
mas que nós deixamos de fazer. E elas ficaram esquecidas na nossa vida ou foram deixadas de lado. E dentre essas coisas que nos davam prazer antes, pode ser que ela tenha ocorrido em alguma época da nossa vida, seja na nossa adolescência, na nossa infância ou na nossa vida adulta. Principalmente na área da arte, como música, pintura, artesanato, poesia, canto, que envolva criatividade, e também podem ser temas que estejam ligados a cuidar de plantas, preparar pratos, preparar uma comida, descobrir maneiras diferentes de fazer as coisas, ou inventar ferramentas que possam ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. E quando usamos da nossa criatividade, nós estamos envolvendo a região mais recente e mais externa do nosso cérebro, chamada de neocórtex, onde nós manifestamos um nível de consciência mais elevado, desde que nós estejamos direcionando para o bem coletivo. Ou seja, quando nós utilizamos da nossa criatividade, do nosso conhecimento para ajudar pessoas. Então, o uso da criatividade com um nível de consciência mais elevado, com propósitos superiores, nos aproxima do nosso Criador. São nesses momentos que nós entramos em sintonia com Ele e com o universo. E vamos descobrindo o que nós estamos fazendo aqui. Vamos descobrindo o nosso propósito de vida e um sentido para a vida. Com essa forma de pensar e de agir, nós mudamos o rumo da nossa história, onde, ao invés de procurarmos por uma compensação cada vez que nós sofremos, quanto mais nós nos dispomos de nós mesmos para ajudar pessoas, como compensação, mais ajuda nós vamos receber de volta. E os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo. Temos aqui a Neuza Rodrigues, temos a Érica Penny, que escreveu aqui: olá, Hugo, uma boa noite para você, gratidão pelos ensinamentos. Muito obrigado, Érica. Obrigado a você, boa noite para você também, boa noite para a Neuza, para todos que entraram agora e todos que estão desde o começo também do vídeo. Boa noite para todos vocês, para todas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Tá? A gratidão é minha por vocês estarem me acompanhando aqui, que vocês são a motivação de eu produzir conteúdos, compartilhar as minhas experiências, compartilhar os meus estudos, compartilhar as minhas pesquisas. E podem ter certeza que a pessoa que mais aprende com isso sou eu mesmo. Então a gratidão é minha por vocês estarem me assistindo. Então nesse livro aqui que eu comentei logo no começo do vídeo, Consciência Quântica, de Amit Goswami, ele traz um tema onde ele fala sobre David Kleines, que é um terapeuta especializado em regressão de vidas passadas. E David Kleines, segundo consta nesse livro, ele percebeu que as encarnações não trazem as tendências ou propensões das nossas encarnações anteriores de uma única vez. Então, na reencarnação que nós estamos agora, nós não trazemos todas as nossas tendências, todas as nossas propensões de uma única vez. Esse ponto é interessante, que Amit Goswami ele parou para refletir sobre isso. Ele compara a nossa vida com um jogo de baralho, onde cada jogador recebe uma quantidade de cartas a cada rodada. Se o jogador não conhece as cartas que possui, não consegue realizar um bom jogo. Na nossa vida, a cada rodada ou a cada reencarnação, nós recebemos uma quantidade de talentos. E se nós não conhecemos os nossos talentos, vamos passar a vida insatisfeitos e com muitos sofrimentos emocionais, porque não estaremos realizando as nossas atividades em sincronicidade com os talentos que nós recebemos.
como saber quais cartas que nós recebemos, ou seja, como saber quais talentos nós recebemos. Eu comentei que em algum momento da nossa vida, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, nós tínhamos propensão a fazer algo. E se estamos passando por um momento em que não conhecemos os nossos talentos, provavelmente engavetamos as nossas propensões. Mas a nossa vida dá as dicas, onde cabe a cada um de nós descobrir e decifrar esses talentos que nós recebemos. Então eu vou dar um exemplo aqui trazido nesse livro, Consciência Cósmica, de Amit Goswami. Ele diz que, como físico nuclear, ele vinha fazendo pesquisas na área da física quântica, mas nunca tinha parado para compreender o significado dessa experiência na vida dele. Ele via a física quântica como uma profissão que não tinha nada a ver com a vida que ele tinha e não tinha nada a ver com a forma de como ele vivia. E essa separação entre a profissão e a vida pessoal dele causou muita infelicidade, que ele mesmo relata nesse livro. Certo dia, ele foi convidado a dar uma palestra e percebeu que os outros palestrantes apresentavam trabalhos melhores do que o dele, e que os outros palestrantes estavam recebendo mais atenção que ele. Ele diz nesse livro que ele se sentiu muito invejoso e também sentiu muito inseguro. E ele manteve esse sentimento de negatividade durante todo o dia. E ele foi dormir assim. E durante a madrugada, à 1 da manhã, ele acordou com azia. E como tinha acabado o medicamento que ele usava, ele decidiu dar uma volta ao ar livre, onde ele parou para se perguntar: por que eu estou vivendo desse modo? E as reflexões trouxeram uma resposta para ele. Ele tinha que integrar a vida dele com o trabalho que ele vinha realizando. Integrar trabalho com a vida que ele vinha realizando. E essa integração passou a ser o propósito de vida dele, trazendo satisfação para ele. Assim, Amit Goswami começou a conhecer as cartas que ele havia recebido. Começou a conhecer os talentos que ele tinha. Mas para que ele começasse a conhecer as cartas, primeiro ele precisou passar por uma crise, por um sofrimento emocional, que foi a imensa inveja dos outros palestrantes. E essa experiência fez com que ele tivesse a necessidade de descobrir as cartas que ele tinha. A partir desse momento, a vida começou a fazer mais sentido para ele, onde ele começou a descobrir o propósito de vida dele. Uma das propensões que ele precisava seguir e já vinha realizando era a atividade como cientista. A outra era a área da filosofia, onde ele associou os conhecimentos e as pesquisas relacionadas à ciência, relacionadas à física quântica, com as questões relacionadas à vida. Ele integrou essas duas coisas. E muitos de nós não percebemos qual a relação entre o nosso trabalho, entre as nossas atividades diárias ou nossos estudos, com a nossa vida. Quando conseguimos integrar esses pontos isolados, nós encontramos o propósito de vida. E nós deixamos de ter sofrimentos emocionais. Então, se nós queremos encontrar o nosso propósito de vida, nós precisamos fazer uma integração dos nossos talentos e dar uma aplicabilidade prática para o que nós sabemos. E nós só vamos saber se o que conhecemos tem aplicabilidade prática
quando nós vemos que o nosso conhecimento tem utilidade para a vida de alguém. E conforme vamos percebendo que podemos usar os nossos talentos para sermos úteis para outras pessoas, encontramos o sentido da nossa vida, encontramos o propósito da nossa vida. Assim nós podemos mudar a nossa história, mudando a nossa rota de vida, mudando a nossa trajetória de vida. Porque se antes estávamos apenas em um ciclo de sofrimentos emocionais devido às atitudes equivocadas que nós tomamos lá no passado, que também fizeram com que nós desviássemos da nossa rota, e também fizeram com que nós ficássemos correndo atrás dos prazeres para compensar o nosso sofrimento, mudando a nossa rota de vida, podemos passar a contar uma história diferente, a partir do momento em que nós ajudamos outras pessoas com o conhecimento que nós temos, começamos a retomar o nosso roteiro de vida. Quanto mais ajudamos outras pessoas, pela lei de compensação, Deus e o universo nos retorna em forma de felicidade. E, com isso, nós temos menos sofrimentos emocionais. Então, gradualmente, quanto mais vamos ajudando pessoas, mais vamos sendo compensados com níveis superiores de felicidade. E assim, os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo. Ademir da Silva escreveu aqui: nossa, Hugo, faz tempo não participo, parecendo que meu anjo pediu para te escutar. Gratidão, amigo. Muito obrigado, Ademir. Já faz tempo que você também acompanha o canal, acompanha a minha página. Muito bacana, Ademir. Muito obrigado por estar aqui. Você escreveu aqui: parecendo que meu anjo pediu para te escutar. Gratidão, amigo. Gratidão a você, meu amigo Ademir. Muito bacana você estar podendo assistir o vídeo aqui ao vivo. Muito obrigado. Então, assim, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática do seu dia a dia. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, me acompanharam até o finalzinho do vídeo. E espero te encontrar na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Lembrando também que todos os dias às 7 horas da manhã eu publico um vídeo bem curtinho no YouTube e no Facebook, onde eu compartilho reflexões rápidas para que nós possamos refletir durante o dia, refletir durante a semana, refletir durante a vida. Valdelísia Moraes Lima escreveu: muito bom, obrigada, gratidão. Gratidão a você, Valdelísia, muito obrigado por você estar aqui também. E Ademir da Silva escreveu aqui: vou escutar de novo, água mole, pedra dura, até que bate, que fura. E deu a risada. Muito bacana, Ademir, obrigado. E é verdade, os vídeos que eu tenho compartilhado tem muitos conteúdos interessantes que pode ser que, uma vez assistido, você possa captar algumas dicas, mas se assistir de novo, você vai conseguir captar outras dicas, assim como em um livro, quando nós lemos mais de uma vez, captamos mais coisas que não tínhamos visto da primeira vez.
Assim nos filmes também, quando assistimos mais de uma vez o mesmo filme, vamos captando informações que não tínhamos visto da primeira vez que nós vimos. Então assim também são os vídeos que eu compartilho com vocês. Ele tem várias informações e é muito provável que cada vez que você assistir o vídeo vai captar uma informação diferente que não tinha sido captada antes. Então muito obrigado, Ademir, que disse aqui que vai escutar de novo. Muito bacana. E Ademir da Silva escreveu: boa noite, amigo. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, Ademir. Boa noite para você também, meu amigo. E Neuza Rodrigues também disse aqui: fica com Deus, gratidão. Fique com Deus você também, Neuza. Gratidão a você também. Jocilda escreveu: gratidão, Hugo. Boa noite. Boa noite, Jocilda. E gratidão a você também. Minha mãe escreveu: boa noite, Hugo, e a todos. Tenha uma noite de muita paz e luz a todos. Parabéns pela linda reflexão a todos nós. Paz, luz e bem a você, Hugo. Ótima semana. Muito obrigado, mãe. Ótima semana para a mãe também. Uma boa noite também para a mãe. Temos mais um comentário aqui. Minha mãe escreveu: valeu. Que bacana. Então, aproveitando aqui, quero desejar uma boa noite para você, que tenha uma noite reconfortante, uma noite tranquila, uma noite serena, que essa noite também possa ser replicada nas outras noites da semana, que você possa também ter uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado de novo por você estar aqui, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanham o vídeo, compartilham os vídeos, comentam através dos vídeos, assistem os vídeos. Muito obrigado a você. E Angela Souza escreveu aqui: gratidão, boa semana. Gratidão a você também, Angela. Boa semana também para você. Muito obrigado. Então assim vamos chegando ao final de mais uma live. Muito obrigado de novo para você que ficou aqui até o finalzinho. Boa noite.